A paz do Senhor a todos. Estamos retornando para darmos continuidade à leitura da Bíblia em ordem cronológica. Hoje, no 100º dia, lendo esta linda história que Deus escreveu para nós, trago para a leitura os capítulos 25, 26 e 27 do livro 1 de Samuel. Complementando em Salmos, capítulo 17 e capítulo 73. A inspiração do dia. Um grupo de fugitivos e descontentes une-se a Davi. No capítulo 25 destaca o versículo 1. Faleceu Samuel. A morte de Samuel encerrou a carreira de um dos mais dedicados servos de Deus. Primeiro, tinha zelo por Deus e fez mais do que qualquer outra pessoa dos seus dias para cumprir o que estava no coração de Deus. Oferece um exemplo grandioso de integridade, de honestidade, de fidelidade e de ilibada moral. Segundo, legou aos seus pósteros uma reputação que o coloca na categoria de um dos maiores servos de Deus do Antigo Testamento. O próprio Deus falou dele e de Moisés conjuntamente. Samuel e outros santos profetas, e não os reis, representam a liderança espiritual e moral mais elevada do antigo concerto. No versículo 32, Deus te enviou. Deus enviou Abigail para impedir que Davi fizesse uma grande injustiça contra todos os homens de Nebal. Davi reconheceu seu grande mal ao planejar uma vingança tão terrível contra eles. Há ocasiões em que Deus envia alguém ao nosso encontro para nos aconselhar segundo a sua vontade, a fim de abrir nossos olhos e nos impedir de cometer iniquidade. Ao recebermos conselhos dos outros, devemos julgar nossos planos segundo a palavra de Deus e a orientação do Espírito em nosso coração. No capítulo 26, destaca o versículo 9, ungido do Senhor. Davi evitou matar Saul, pois tinha certeza de que o próprio Deus removeria Saul e de que Davi ocuparia o trono do templo, determinado por Deus. A situação muito singular de Davi e Saul não deve ser tomada como motivo justo para obreiros dirigentes da igreja continuarem vivendo em pecado e no mal. No capítulo 27 destaca o versículo 1, a terra dos filisteus. Temendo as atitudes improváveis de Saul, Davi deixou de confiar em Deus. Este capítulo registra seu comportamento antiético. Refugiou-se entre os inimigos de Deus, agiu de modo desumano e sem aprovação de Deus, e recorreu à fraude. O inspirado escritor do relato registra as ações de Davi sem aprová-las. Por um evento ser registrado na Escritura não significa ser ele automaticamente aprovado por Deus. Para maior entendimento, depois dê uma leitura no livro 1 de Crônicas, capítulo 22, versículo 28, para avaliação divina da carreira de Davi como guerreiro. Compreendendo os temas extras, livro de Salmos, capítulo 17, destaca o versículo 1. Ouve, Senhor. O clamor do salmista para que Deus ouça a sua oração baseia-se não somente na misericórdia e graça de Deus, mas também na sua contínua fidelidade nos caminhos do Senhor. Deus sondou o seu coração e viu que no seu esforço para agradá-lo não havia fingimento. O fato de Davi orar a Deus com base na sua própria fidelidade pessoal expressa a verdade fundamental que Deus promete ouvir as orações dos que o amam e o honram. A primeira condição indispensável da autêntica oração é a consciência limpa e uma vida pura. Destaco também o versículo 8, a menina do olho. O salmista entrega duas figuras de linguagem que relembram o amor de Deus por seus fiéis e o seu cuidado por eles. Primeiro, a menina do olho é a pupila, sendo aqui uma metáfora em hebraico.
expressando algo muito valioso e querido. Segundo, a sombra das tuas asas. É uma metáfora oriunda da cena de uma galinha protegendo seus filhotes sob as asas. Significa, pois, amorável proteção. Cristo entregou esta metáfora para expressar seu amor por Israel. Todo crente deve orar para que Deus lhe estenda a sua mão protetora em tempos de perigo, exatamente com alguém que instintivamente reage para proteger a sua pupila em qualquer caso de perigo, e para que o Pai Celestial sempre lhe abrigue e proteja como a galinha cobre os seus filhotes. E por fim, o livro de Salmos, capítulo 73, destaca os versículos 1 a 28. Bom é Deus para com Israel. Este salmo trata de um problema inquietante. Embora Deus seja soberano e justo, os ímpios geralmente prosperaram, enquanto quem serve a Deus parece sofrer mais. O salmista, um fiel servo de Deus, ficou desanimado ao comparar as suas aflições com a evidente prosperidade e felicidade de muitos ímpios. Porém, Deus restaura a confiança do salmista nele e nos seus caminhos ao revelar o fim trágico dos ímpios e a verdadeira bênção do justo. No versículo 17 destaco: entendi eu o fim deles. Deus revela ao salmista o destino final dos ímpios. Primeiro, isso coloca em seu problema na perspectiva tanto da eternidade como da suprema bem-aventurança do crente. No final, todos os justos serão felizes e vitoriosos com Deus, ao passo que os ímpios perecerão. Segundo, levando em conta a breve duração da nossa vida, se avaliarmos as coisas daqui, tão somente da nossa perspectiva limitada, terrena e humana, é bem possível ficarmos desanimados e frustrados. Precisamos ter a palavra revelada de Deus e seu Espírito Santo para complementarmos a jornada da vida com fé e confiança na bondade e justiça de Deus. E por fim, os versículos 23 e 28, todavia estou de contínuo contigo. Esta atitude do salmista leva ao triunfo da fé. Nesta vida, com tantos problemas, nosso supremo bem é a comunhão íntima com Deus. Não importa que o ímpio prospere. Nossa riqueza, tesouro e vida é o próprio Deus, sempre conosco, guiando-nos para a sua palavra e seu Espírito, sustentando-nos pelo seu poder e depois nos recebendo na glória celestial. Como o apóstolo Paulo, nosso lema, face aos cuidados da vida, deve ser: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Que a palavra de hoje abra os seus olhos. Leia a Bíblia. Este é o canal direto em que você se alimenta, conhece e fala com Deus. Shalom.